Gravando. Muito bem. O que nós vamos tratar hoje, então? Eu já abri o diagrama de classes aqui, ó. Depois, esse diagrama de classes, ele vai estar, tanto esse quanto da lavação, numa versão atualizada, eles vão estar disponíveis no Git, tá? Beleza? Então, no Git vocês vão encontrar esses diagramas aí. Tá tendo que forçar demais para ver alguma coisa aí, né? Mas qualquer coisa dá para olhar a tela compartilhada lá. Então, assim, ó, só para a gente sintonizar aqui, hoje nós vamos tratar deste assunto aqui, ó, classe venda de produto, certo? Então, o que vai acontecer? No cenário do sistema de vendas, nós criamos, então, as classes produto, a gente criou classe estoque, na classe produto a gente fez associação com categoria, né, como vocês podem ver aqui, a gente trabalhou que produto tem fornecedor, certo? Agora, se nós temos, então, produtos, vamos pensar assim, num sistema de vendas, é desejável agora fazer as vendas desses produtos e registrar essas vendas, certo? Então, nós temos o papel, assim, vamos dizer, um dos mais importantes nesse momento aqui, que é o registro de venda, né? Então, para mim exatamente saber quantas vendas eu fiz, de quantos produtos, e quais produtos, e isso, né, então precisa ser devidamente controlado. O fato é que uma venda, né, aqui nós vamos ter uma situação, uma venda, ela pode ter vários produtos. É simples de vocês associar esse conceito. Quando você vai num supermercado, né, você compra vários produtos, você enche lá a sua cesta de compras, lá, o seu carrinho de compras, depois, então, você vai para o caixa e vai registrar, né, nesse caso, você está registrando ali que está comprando, né, itens, e vai ter, então, vários itens, correto? Também será possível observar que um tipo de produto, ele poderá estar em várias vendas. Por exemplo, vamos pegar no supermercado novamente, né, um tipo específico lá de arroz, por exemplo, né? Então, o indivíduo vai lá, né, ele compra arroz, vem outro indivíduo, compra arroz também, quer dizer, foram duas vendas que já tem duas vezes o item arroz, certo? Então, o item arroz, ele passa a fazer parte de vários registros de venda. Então, nesse caso, o que eu quero dizer para vocês é que uma venda pode ter vários produtos e um produto pode estar em várias vendas. Isso é a relação muitos para muitos. E vocês devem ter visto algo similar também em banco de dados. Quando a gente tem esse tipo de situação do muitos para muitos, normalmente a gente resolve essa relação para tornar ela mais leve, para tornar ela mais fácil de você controlar dentro do seu sistema, né? O que você teria, por exemplo, uma classe, digamos, A, que tem muitos Bs, então A tem muitos Bs e o B pode estar em muitos As. Então, esse muitos para muitos, né, um melhor controle, a melhor estratégia que a gente normalmente tem é trabalhar com o conceito, né, de entidade intermediária, certo? Então, nesse caso, você teria uma entidade intermediária que associa e minimiza um pouco essa relação muitos para muitos, onde o A pode estar em muitos A e B, mas o A e B terá um A aqui.
No outro lado aqui, nós vamos ter que o B pode estar muitas vezes em A e B, mas o A e B aqui, ele sempre tem uma ocorrência de B. Então, normalmente você diminui um pouco a complexidade para controlar essa situação, certo? Então, isso é feito em banco de dados também, e quando a gente trabalha com orientação a objetos, que a gente traz isso para o conceito de classes, a gente tem mais ou menos essa mesma ideia. Então, para isso, a gente chama de associação de classes intermediárias, certo? É o assunto que a gente trata. E que pode ser resolvido de uma outra maneira também, que é a chamada classe associativa, certo? Então, nesse caso aqui, o que é uma classe associativa? Ela é uma classe, tá, representada por uma linha pontilhada, que ela está vinculada à associação. Então, ela é um elemento específico, vamos dizer assim, da associação entre várias entidades, certo? Então, ela vai registrar itens específicos que compreendem cada ocorrência de A e B. Então, é essa a ideia, certo? Vamos pensar assim num cupom fiscal, por exemplo, do supermercado. Então, essa classe aqui, ó, vamos supor que ela vai chamar, né, o cupom fiscal. O cupom fiscal. O cupom fiscal, claro, tem outras informações e tudo, mas um cupom fiscal, ele registra o quê? Produtos. Produtos que vão fazer parte desse cupom, não é mesmo? E essa classe intermediária, qual que é o papel dela aqui? Ela vai ter o que a gente vai chamar de item do cupom. O que é isso? Então, na verdade, por exemplo, se eu tenho o registro de N produtos, certo? Eu não vou colocar esses N produtos direto no cupom fiscal, porque eu tenho que selecionar quais que eu quero. Não vou colocar todos os produtos do supermercado no meu carrinho de compra. Então, no momento que eu abrir lá um cupom fiscal, eu vou começar a determinar aqui quais são os produtos desse cupom. Então, eu vou ter o produto P1, o produto P2, o P3 e o PN, certo? São vários produtos. Então, esses itens aqui, eles estarão associados diretamente a um cupom fiscal. Aí eu vou saber exatamente, né, quando eu procurar ou tentar localizar algum cupom fiscal específico, eu vou saber quais foram os itens daquele cupom específico. Então, se eu fizer vários registros de cupom fiscal, de várias vendas, cada cupom terá os seus itens. E cada um desses itens vai fazer uma relação imediata com um determinado tipo de produto, certo? Então, é essa a ideia de a gente, né, trabalhar aqui uma relação muitos para muitos, ou com classe intermediária, ou com classe associativa. A solução é basicamente a mesma. Um detalhe para a classe associativa é que normalmente ela leva algum atributo específico, certo? Que vai tornar algo que complementa um item produto que estará no cupom de venda. Vamos ver o que significa isso? Olha só, eu tenho aqui a venda, tenho os produtos. Bom, produto tem ID, nome, descrição e tem preço. Tá? Então, todo item lá, pensando no supermercado, né? Você sabe, no supermercado, cada item que está na gôndola tem um valor lá, não tem? Então, tem o preço do produto, certo? Então, toda vez que eu passar um produto, que eu vou passar lá no caixa e registrar, eu vou adicionar o produto ao item de venda. Ele vai ser um item de venda, que vai ter um ID, uma quantidade e um valor. Opa, mas por que tem valor aqui e tem o preço aqui, ó? Então, não teria que ser o mesmo? Né? Se o produto tem um preço e eu estou passando lá na registradora, lá, né, ele vai ser colocado como um item de venda e ele vai ter um valor. Esse valor é para ser o preço do produto que está na gôndola. Beleza? E por que eu estou mantendo isso daqui? É um detalhe bem importante.
Quem de vocês já não foi, por exemplo, num supermercado e foi pegar um produto lá, vamos supor, um refrigerante. E vocês olharam lá, a lata do refrigerante estava R$ 5. Beleza, vou levar. E a hora que você vai lá no caixa, passa, né, R$ 6. Não aconteceu isso já com vocês? Não. Né? Então, o que acontece nesse momento? O preço está, de repente, desatualizado na gôndola. Mas é direito do consumidor pagar o que está lá na gôndola. Você pode reclamar, eles vão te dar o desconto. O que vai acontecer? O preço do produto que está registrado lá, o correto, que é R$ 6, por exemplo, que eles te cobraram 6, mas na gôndola estava 5, eles vão mudar para 5 só para esse item de venda. Então, por isso, o item de venda vai receber um valor atualizado. E isso não vai alterar o valor do produto no sistema. O que vai alterar? Pelo certo, o repositor, né, do supermercado, ele vai mudar a etiqueta na gôndola. Vai para o próximo cliente não reclamar. Pagar o preço que é de sistema. Não é mesmo? Então, qual é a ideia? Cada item de venda pode ter uma ocorrência ou outra, né? Tem casos assim também, ó. Você recebe um encarte do supermercado, propagandas, né? Seja por meio digital, panfleto, o que for. E hoje não tem mais o panfleto, mas enfim. Tem, né? Tem as revistas, né? Esse ano na boca do mercado já tem um negócio de panfleto de promoção de vídeo. Tá certo, né? Aí você olha, né, o valor lá do produto, né? A mortandela, né? R$ 30 o quilo. Aí você chega lá no supermercado para pegar o valor promocional, está 45. O que vai valer? Vai valer aquilo que você tem na mão ali, né? A promoção, você vai reclamar. Aí o supermercado ou ele atualiza geral o sistema, né? Ou no item de venda ele vai ter que atualizar isso para você. Você quer levar por aquilo que você viu na promoção. Beleza? Tá? Então é mais ou menos essa a ideia. Então, esses itens de venda, ó, tem uma particularidade. Aqui, ó, a quantidade. Tá? Então, tem alguns supermercados, algumas lojas que permitem registrar por quantidade de item que você está levando. Por exemplo, 6 latas de refrigerante. Vocês estão pensando assim, fala cerveja de uma vez aí, professor, fica assim enroscando aí, né? Ainda mais um calor como esse daí, né? Mas tudo bem, vamos manter aqui no refrigerante, né? Uma escola, né? A gente estudou. Tem alguns que permitem registrar por quantidade, e outros não, outros é unidade mesmo, então não teria o item em quantidade. Mas isso aí vai de sistema para sistema, correto? Só que quantidade no item de venda, né? Por que colocar a quantidade aqui e não aqui? Né? A quantidade, na verdade, é a quantidade que você está comprando. Se eu tivesse um campo de quantidade aqui, até poderia ter, seria mais relacionado a estoque. Isso, inclusive, tem uma classe separada sobre isso, né? Olha, quantidade em estoque. É outra situação. Tá? É o quanto eu tenho de produto no meu estoque, né, prontinho para venda. Agora, essa quantidade aqui é a quantidade que eu estou vendendo. Então, o item de venda é um registro específico para uma ocorrência de venda, certo? Esse negócio de isso entra naquele negócio de modularizar, por exemplo, dividir em várias classes. Isso se aplica, está aplicando isso, na verdade. Poderia ter colocado aquele atributo ali, como tu falou, dentro da quantidade dentro da venda do produto.
Nesse caso, está mais assim para você determinar, né, atributos específicos para uma determinada ocorrência. Ocorrência de quê? Uma determinada venda. A modularização a gente já está fazendo em tudo, né? A gente vem aplicando isso em vários cenários. Por que não colocar, por exemplo, a quantidade e o valor direto na venda? Eu poderia colocar quantidade e valor direto na venda? Agora eu vou deixar vocês pensarem e vocês vão me dizer o porquê, se sim, se não e o porquê. Poderia? Poderia? Poder pode. Poder pode? E o que aconteceria se eu fizesse isso? Pensa no supermercado, no seu carrinho de compra. Vamos dizer, eu vou tirar fora o item de venda, vou colocar o atributo quantidade e valor para lá. Eu tirei fora. O que vai acontecer? Então, a principal é lá no lado, você falou que é o mesmo pensamento do banco, que cria uma entidade intermediária com uma foreign key, é isso? Isso. Daí aquela guia ali poderia ser com uma guia específica para isso. É diferente aquela guia. Ele vai ter como chave estrangeira aqui, foreign key, o ID de venda e o ID de produto. É só a mesma ideia, só que passada para a classe. Para a classe. Tá. E o que aconteceria então se eu não tivesse esse carinho? É uma bagunça. Ficaria mais difícil de relacionar A com B diretamente. O que aconteceria? É uma relação direta de A com B, né? Então virar uma bagunça. Não é um termo tão técnico, né? Mas tudo bem. Facilmente pode te levar a isso, né? Porque na verdade, né, gente? Pensa assim, ó, se eu jogo a quantidade e o valor lá, poderia ter uma situação. Por exemplo, eu compro, estou com o meu carrinho de compra, estou comprando o arroz, o feijão, o açúcar e o refrigerante, certo? O que vai acontecer? Para cada produto eu vou ter que abrir uma venda nova. Já começa a me atrapalhar por aí. Porque a venda, eu vou determinar lá de um determinado produto qual é a quantidade e o valor daquela venda. Aí eu vou passar, por exemplo, passei o arroz, vou fazer isso. Vou passar lá o feijão, vou fazer isso. Agora, o que eu faço para otimizar então? Eu crio uma venda com vários itens de venda. Aí eu acabo minimizando, né, um pouco a complexidade de controlar vários itens dentro de uma mesma venda, ou seja, eu separo isso. Então, cada item de venda ela vai saber de qual venda ela pertence e quais são os produtos que estão envolvidos em cada uma das vendas. Beleza? Então, essa é a ideia. Para entender melhor, assim, por exemplo, o cara entra no site, aí ele tem um carrinho lá de compra, né? Ele vai adicionando vários produtos. No final, aquele site ele dá um item de venda, né? Um registro com tudo que ele comprou ali, e aquele registro todo seria aquela classe ali, então. Porque se ele tivesse só venda de um produto, pelo que tu está dizendo, não sei se eu entendi, ele teria que fazer uma compra de um, uma compra de outro, uma compra de outro. É isso. Ele não poderia fazer uma compra universal de vários itens. Ele não poderia fazer uma compra de uma vez só. Isso. Tá. É tipo só o que tem no site. Exatamente, né? Um e-commerce aí que você pega em qualquer, né? Tá. O que você... classe que registra todas as vendas numa vez só. É aquela classe ali. Exatamente. O que acontece? Você está num site lá comprando produtos, certo?
o primeiro produto que você seleciona, ele joga para o carrinho, que já você vê lá a marcação. Então é o primeiro item da sua compra. Aí você adiciona mais um item, já joga mais um item. Aí você pega um terceiro item e você muda a quantidade. Você quer 3 quantidades, ó. Aí é um novo item com 3 quantidades. Aí ele vai usando aquela classe ali. Isso, para registrar cada um dos itens. Mas se não tivesse ela, o produto teria que fazer venda, o produto teria que ser um por um. Isso, exatamente. Tá. Então, gente, essa é a ideia mesmo, né, do carrinho de compra lá, né, no site online, no supermercado, ok? Então, os itens vão pertencer a uma venda que quando você finalizar, não tem lá o finalizar compra. Pressionou finalizar compra, ele pega todos os itens, ele vai definir o valor total, né, que você tem que pagar e, por fim, você sabe quais são os produtos envolvidos, certo? E enquanto não tiver nenhuma compra, o produto está lá, está disponível. Ele só se torna um item, né, quando você começar a selecionar esses produtos. Todo site de e-commerce tem essa questão, então. Tem essa questão. Tem a questão de abrir e fechar carrinho. Exatamente, né? Então, esse também é o carrinho. Exato. Tá? Que são os itens, a quantidade dos elementos e é isso, tá? Então, assim, em que situações isso mais se aplica, né? Então, tem um caso aqui bem que vocês estão desenvolvendo, né? Cadê ele aqui? Eu abri, não abri? Ele não deixa abrir duas imagens? Mas eu abri. Tá. Já entendi. Eu vou ter que jogar assim. Olha só. Esse aqui é a lavação, né? Então, vocês estão nessa etapa aqui, né? Vocês fizeram veículo, fizeram modelo, marca, cor. O veículo tem é relacionado a um cliente. O cliente pode ter vários veículos. E vocês também agora vão cuidar da parte de serviço. É a hora que o seu veículo é levado lá para a lavação. Então, a lavação, ela oferece serviço. Primeira coisa que você vai pensar, que serviço que uma lavação pode oferecer? Tá? Uma lavação completa, uma lavação externa, uma lavação interna, lavação de motor, polimento espelhado, impermeabilização de bancos, recuperação de painel, enfim, dependendo da lavação, até troca de óleo vai fazer, tá? Professor, a lógica está mais nessa parte ali. Então, a lógica do negócio está mais nessas duas, ou não? Agora isso aqui é onde eu digo assim, ó, é o fechamento do caixa aqui, né, da orientação a objeto, que é você poder relacionar todos os itens e ter um histórico de tudo isso, né? Então vamos lá, ó, você tem um veículo, né, um veículo é de um cliente, você leva ele na lavação para fazer serviços. O que acontece? Você entrega lá, você abre uma ordem de serviço. Então, a ordem de serviço, ela tem um número, ela vai ter um total, né, que se paga, a agenda, o dia que vai acontecer, se vai ter um desconto ou não. Poderia ter outros atributos, é claro, né, a coisa também não é tão... Não coloquei mais coisas aqui para não ficar tão complexo, né. Aí, você abriu a ordem de serviço. Aí, o recepcionista lá da lavação vai te perguntar o que se quer fazer. Aí você vai dizer assim, eu quero fazer uma lavação completa. Então pega o serviço, coloca no item. Daí você vai dizer assim, eu quero fazer também um polimento de rodas. Aí pega o serviço, joga um segundo item. Vai ter 2 itens, que vai ter 2 valores cada um, né? E já vai jogar depois no total aqui da ordem de serviço. Agora eu quero também um polimento, né, espelhado do carro. Então pega o serviço, joga no item. E feito. Né? No final das contas, você encerra, fecha, o cara faz o serviço, te entrega o carro. O que ele vai fazer? Vai fechar a ordem de serviço, né? Tem os status lá, fecha a ordem de serviço. Ele gera o total. Qual é o total?
são os 3 serviços: a lavação completa, o polimento de rodas e o polimento espelhado. Fechou. Inclusive aqui também tem a citação do valor do serviço. Embora cada serviço já vai ter um valor pré-definido, certo? Mas tem um valor que pode ser diferente. Como assim um valor que pode ser diferente? Você chegou na lavação lá, né? Segunda-feira de manhã, o pátio da lavação está vazio, os passarinhos cantando, os cachorros correndo por lá e tal, e o responsável pela lavação já preocupado: pô, não vai chegar nenhum veículo. Chega um cliente lá. Aí diz assim: eu quero fazer uma lavação completa. E é quanto? Aí o cara da lavação diz assim: é R$100. Aí o indivíduo diz assim: poxa vida, hoje eu só tô com 80 aqui no bolso. Aí o cara olha pro pátio dele de novo vazio, assim, ele diz: não, deixa aí que eu vou lavar, vou dar um trato legal no seu carro. Ou seja, vai fazer por 80. Pode ser? Sei, pode acontecer. Mas isso não vai mudar o valor do serviço que ele tem por padrão. É R$100 a lavação, ponto, né? Mas para aquele caso específico, ele vai dizer, é 80, só que ele vai registrar 80, beleza? O registro no histórico do serviço vai ser 80, mas o serviço mantém lá em 100. Onde mais que se aplica esse tipo de situação? Só um pouquinho, Zé. Ele tem como registrar isso aí no sistema, porque como é que ele vai registrar se tem uma lógica por trás dizendo que é assim? Não, a lógica é você que vai implementar na hora de atribuir os itens de iOS. Você vai carregar um serviço que já está cadastrado, né? Está registrado, está em 100. Mas nada impede de, no item, você dizer: hoje eu vou cobrar 80. O cara está de aniversário, você quer dar um presentinho para ele. Não é restringido. Não, está valendo. É igual. Poderia, né, no caso, um supervisor do estabelecimento entrar com uma senha e autorizar. Tá? Aí é uma regra de negócio que você pode implementar. Desculpa aí. Uma outra analogia na questão do e-commerce, normalmente no carrinho, lá botar um cupom de desconto, qualquer tipo de cupom do carro. Ali, na hora de fechar o carrinho, tem um cupom ali de 10, 15% de desconto, é a mesma situação. Né? Exatamente. A lavação também poderia ter a ideia de fidelidade, não sei mais o que e tal, e gerar descontos específicos para um cliente, para outro. Legal. E se eu não penso em venda e não penso em lavação, onde eu poderia aplicar a relação de classes associativas ou intermediárias? Vocês conseguem imaginar? Que não seja venda e não seja lavação, que seja outra coisa além do que eu estou mostrando aqui. Tempo! Uma reserva? Uma reserva? Uma reserva. Tipo, você tem um cliente, você tem um quarto, você realiza uma reserva. Durante o tempo, então quarto. Boa! Vai ser contratado. Muito bem, muito bem. O registro de uma conversa com 2 pessoas, por exemplo. Telefone. Deixa eu... Uma pessoa falando, outra falando, e o registro do outro. O histórico? Pode ser? Sim, pode ser. Que ocorre em momentos diferentes e vai registrando cada... Eu posso falar contigo, eu registro histórico. Posso falar contigo, eu registro histórico. Você pode falar com ele e registro histórico. Tem uma pessoa falando, tem outra falando, e tem a conversa. Tem um Boa também. A ideia da reserva de hotel ali, por exemplo, cabe a isso também, né? Porque você tem no hotel, você tem quarto e você tem cliente, né? Um cliente pode fazer várias locações, assim como um quarto pode estar sendo disponibilizado para vários clientes, não no mesmo instante, é claro.
Mas cada momento que acontecer isso, acontece um elemento intermediário ali que é a reserva, que vai determinar qual é o quarto, qual é o cliente. E aí uma tem um histórico. Normalmente esse tipo de entidade é para manter exatamente históricos. Aluno de disciplina também? Esse é o exemplo que, se vocês não falassem nada, eu ia falar. Tá? Na verdade, não exatamente aluno e disciplina. Matrícula é o atributo, tá? Mas não é na disciplina, né? No que se matricula? O curso, a disciplina é do curso. Então, se você está matriculando numa disciplina, sabe-se de qual curso é. Mas qual é o elemento mais de destaque aí que registra o histórico? O aluno pode estar em várias matérias. Várias matérias, tá? Atua várias disciplinas. Disciplina tem vários alunos, aí é clássico, ó. O cadastro do aluno semestre. Vocês fazem parte aqui do quê? De uma turma. Então, turma. Turma é o elemento que registra o histórico. Essa turma aqui, né, que é de 2024, vocês entraram em 2024-1, né? Turma 2024-1, semestre 2, né? Nós estamos no segundo semestre, né? E ano 2024. Beleza, essa turma tem o quê? Tem o Germano, tem o Rafael, tem o Paulo, Tem um número, né? Tem o número da turma, tem o identificador, né? E assim vai, certo? E essa turma, né, faz disciplinas. Então, pela turma, eu sei exatamente, o Andrino lá, quando fica pesquisando lá para ver, né, como é que está a situação de vocês, ele pega a turma e ele sabe quais são os alunos da turma, quando ele precisa notificar alguma coisa, né? E ele sabe também quais são as disciplinas. E, obviamente, sabendo quais são as disciplinas, ele vai saber qual é o professor. Olha só. Se liga, mano. Uma classe ligada à outra, você chega onde você quiser. Professor, mas deve ter sido uma dúvida. Essa é classe associativa. Isso aí é classe associativa. Classe associativa ou intermediária. Tá, mas não tem nada a ver com agregação, por exemplo. A agregação é outra coisa, né? São tipos de associação, pode ser por agregação ou composição, tá? Você pode... Tem um tipo dentro da... Você pode, inclusive, por exemplo, numa turma, ter uma associação por composição. De tal modo que, se a turma é eliminada, elimina, né, todos os participantes das disciplinas. É esse caso aqui, ó. Quer ver, ó? A ordem de serviço é uma composição de serviços. Se eu eliminar a ordem de serviço, ela elimina todos os itens da ordem de serviço, para não deixar pendências, né? Que isso aí causaria impactaria na integridade de dados. Né? Vocês estão indo um pouco no lance do commit, né? Que a pessoa faz uma ordem de serviço lá em qualquer site, por exemplo, está fazendo uma ordem de serviço. Se ela não fechou aquele serviço, aquilo não foi comitado, aquilo ali é descartado, tudo que tem ali é descartado. Sai da memória. Porque aí no caso você elimina, né? Se você falar de objeto, vai eliminar o objeto que é a... Quando você cancela, por exemplo, lá uma compra que você começou e você não finalizou. Chega um momento que ele fecha a sessão, aquela compra, aquele registro que foi iniciado, ele é eliminado com todos os seus itens. Ele não bateu todos os requisitos no site. Exato. Commit rollback em banco de dados. Muito bem. Entendido o conceito, espero que sim, né? Alguém tem alguma dúvida? Fala, Paulo. Às vezes tem vontade de falar e você não se abre comigo. Não, tranquilo. Eu só queria entender, tipo, item de venda, tem aquela setinha preta ali apontando para baixo, o que ela significa? Tá, isso aqui faz parte da UML, tá?
ele está indicando exatamente assim, uma questão de navegabilidade, né? O sentido que você precisa entender a relação, onde que ela é mais importante, tá? Então, na verdade, eu vejo assim que uma venda, né, ela tem itens de venda que é composta por produtos, certo? Então, assim, até há uma composição que, se eliminar a venda, remove os itens de venda, não os produtos, tá? Isso é importante saber. Os itens que são removidos. Tá? Mesma coisa aqui, ó, na ordem de serviço, eu determino qual a importância de navegabilidade aqui. A ordem de serviço é que conhece os serviços. Eu não preciso saber, nesse caso, onde que os serviços foram colocados. Os serviços estão à disposição. O que é mais importante eu ter conhecimento? A ordem de serviço, é ela que mantém históricos. Não, mas se elimina a ordem de serviço ali, elimina o item da ordem de serviço. Elimina os itens da ordem, não o serviço. Isso é importante saber, tá? Até mesmo porque o serviço pode usar em outra situação. Por exemplo, você levou lá o carro na lavação, né? Chegou lá 8 horas da manhã, tinha uma agenda, você pediu para fazer a lavação completa, certo? E você sai da lavação, recebe uma ligação, né, de urgência. Você tem que pegar o carro e cancelar a lavação. O que acontece? Você elimina a ordem de serviço, né, os itens da ordem, que era a lavação completa, mas você não vai eliminar o serviço, né, a lavação completa, porque vai chegar outro veículo e vai querer fazer a lavação completa. No supermercado também, eu vou chegar lá, eu chego com um carrinho de compra, faço as minhas compras e tal, e vou pagar com o meu cartão lá de aproximação. O cartão está com pane, ou não tinha saldo mesmo, e não passa. E eu não tenho outra forma de pagamento, não tenho dinheiro, não tenho Pix, estou zerado, era o cartão, era a minha esperança, aí está bloqueado. O que você vai fazer? Você vai devolver os produtos. E o que acontece nesse caso? Produtos, ele remove a venda, os itens de venda, cancela, né? E os produtos estão lá à disposição de outros se quiserem comprar. Beleza? Fechou? Pergunta? Pode perguntar. Qual que é o nome dessa setinha pontilhadas? Essa seta é associação, mas... Tá, então, vão surgindo as perguntas, né? Na verdade, eu sempre digo para vocês que tudo que tem na UML, né, merece uma atenção, é uma linguagem, né, uma notação, na verdade, que traduzindo vira código. Então eu tenho que saber o que significa. Então a pergunta ela é importante, tá? Na verdade, no caso de classe associativa, ela é pontilhada, tá? Mas ela deve ser ligada, tá, à associação existente entre uma entidade e outra. Tu vê que ela é uma ligação na associação, ó. Por isso a gente vai chamar de classe associativa. Perfeito? Tá? Até esse momento você entende a relação de uma classe com outra como uma associação, ó. Mas essa associação tem particularidades, é isso que está dizendo, que é uma classe associativa. Ok? A pergunta ela é bem importante mesmo, até porque em outros casos vai aparecer linhas pontilhadas também, mas não é classe associativa. Olha só, essa classe de venda lá, a classe venda exception, tem uma linha pontilhada, certo? Isso tem um significado. Isso quer dizer dependência. Tá? E é diferente do que está aqui, ó. Então, isso aqui está dizendo que é uma classe associativa porque a classe está associada a uma associação.
Na classe intermediária, quando eu faço classe intermediária, eu fiz a figura aqui, ó. A classe associativa, deixa eu melhorar o pontilhado. Melhorou? Tá bom, né? Ó, a classe associativa é isso, a classe está associada a uma associação. A classe intermediária, ela é ligada, né? O nome está dizendo, ela é intermediária a uma associação entre duas classes, que antes era dessa forma. Certo? Mas aí as associações, elas são normais, em linha contínua. Certo? Inclusive, eu já te dou atenção aí, olha só. Aqui a gente fez outro exemplo, ó. Tem linha pontilhada também, mas a seta é diferente. Né? Isso aqui quer dizer que é uma implementação de interface. Era isso que eu ia perguntar, porque daí tinha essa pontilhada, só mudava a seta, e aquela lá de cima lá no Render Exception é uma pontilhada, só com uma seta diferente também. Exato, né? Mas aí ela é por isso, aqui também tem, ó, né? Aqui também vai ter, que é a chamada de dependência. Associação por dependência, é um assunto que a gente vai tratar ainda. Tá, e a branquinha ali, que você mencionou agora ali, é... Essa daqui é a implementação de interface, né? Então, uma classe, ela declara uma interface. É uma interface. Isso quer dizer que você tem que escrever lá implements, né, no nome da classe, lá na declaração da classe. Basicamente, são esses três tipos de pontilhado. Sem seta de classe associativa, a branca de interface e a preta de dependência. Basicamente é isso. Perfeito. E se eu usando o branquinho e preto? Ali, ó, de produto para classe abstrata fornecedor, estou usando ali, ó, esse diamante de branquinho, de produto para estoque ali que está preto. Tá, esse aqui é a associação por agregação. Tá? E aqui está dizendo que o fornecedor, ele agrega vários produtos. Tá? E que é o conceito de todo parte, mas se o todo deixa de existir, as partes continuam existindo. Tá? É claro, né? Se eu elimino um fornecedor, por exemplo, não necessariamente vou eliminar os produtos. O que pode acontecer é que eu vou mudar de fornecedor. Beleza? Agora, aqui, ó, essa daqui é uma composição. Aqui também, ó, o produto tinha um estoque por composição. Na composição, se eu elimino o produto, eu estou eliminando o estoque do produto também. E o todo parte, aqui a parte, ela é muito amarrada, né? É uma relação muito forte com a entidade produto. Professor, eu não entendi por que se declara uma classe abstrata. Assim, o fornecedor poderia não ser abstrato? Poderia ser declarado como não abstrato? Poderia, tá? Poderia, mas não seria desejável. A partir do momento que eu trabalho com hierarquia de classe, certo? E aí já vou envolver o conceito de herança. Classe abstrata só onde tem herança, tá? Qual é o problema de fornecedor não ser abstrato? Ele passa a ser concreto. Se eu estou determinando no projeto que vai existir dois tipos de fornecedor, o nacional e o internacional, certo? O que acontece? Se eu deixar isso aqui concreto, não abstrato, eu posso instanciar um fornecedor sem dizer se ele é nacional ou internacional. Ou seja, fica um fornecedor indefinido. Tá, porque você dá conta, né? Conta corrente. Exato. Eu queria entender quando tu declara abstrata, tá, tipo, beleza, isso aí tranquilo. Quando está abstrato, tem que definir se é nacional ou internacional. Isso vai te forçar a você determinar o tipo específico. Não pode ter um fornecedor que é os dois ao mesmo tempo. Exato. Sempre quando tiver herança, então, no caso. Em herança vai ter uma classe abstrata. Aí que tá, eu não posso te obrigar a ter, mas por boas práticas de programação, o ideal é tornar a superclasse abstrata. Porque senão fica um conceito indefinido.
Ele é muito genérico, entendeu? Lembra na analogia que eu fiz? Você vai lá na loja de departamentos. Você é recebido, né, pelo vendedor. O vendedor pergunta: posso te ajudar? Você diz assim: eu preciso uma mesa. A loja de departamento, ela vende mesa de bar, vende mesa de centro, vende mesa de jantar, ela vende mesa de computador, ela vende mesa de canto, ela vende vários tipos de mesa, para ambiente externo, para ambiente interno. Aí você diz: eu quero uma mesa. Então você vai deixar a cabecinha do vendedor lá bem maluquinha. Né? Então, o que você faz para melhorar? Você já diz o tipo de mesa que você quer. Eu quero uma mesa de jantar. Vai te levar lá no setor que tem mesas de jantares. Porque é o tipo específico. É a mesma lógica do cliente, né? Exatamente. Vai ser um ou outro, não é algo indefinido. O tipo que é. Seria que se enquadraria no conceito, né? Seria um conceito. Exato. Mais abstrato possível, por isso não é abstract. Né? Exato, né? Exato. Mas faz sentido ser uma classe abstrata. Abstrato porque é indefinido. Indefinido são as heranças de nascimento. Exato, é onde você vai identificar exatamente as especificidades da entidade. Ou ela é uma coisa ou ela é outra. E aqui sim, né, a gente lembrando, né, a gente está trabalhando com duas classes aqui na hierarquia, no subtipo, tá? Assim foi aqui em vendas, assim também foi em lavação, né? Aí o que eu não quero também é que vocês achem que toda herança só pode ter duas classes, tá? Herança pode ter mais classes. E aí é aquele exemplo lá de serviços de banco, de contas, né? Então, quer dizer, uma hierarquia, tá? Ela pode se fazer, você tem lá, por exemplo, a classe A, B, a classe C, tem a D, aí você vai dizer assim, pô, fechou aí, só até esse nível? Não, você pode dizer que B ainda tem subtipos de B, né? Então pode ter B1, pode ter B2, certo? E pode dizer que B2, por exemplo, tem seus subtipos aqui. Tá? Você pode ir descendo o nível, se você entender que você tem um conceito, né? Por exemplo, aqui você entende que esse B2 aqui, ele ainda, né, tem um nível um tanto que abstrato. Existem subtipos que detalham mais ainda, cada um com suas particularidades. Você vai baixar o nível. Claro, isso não vai fazer, mas é possível. Tá? Quando a classe é abstrata, por exemplo, a classe é abstrata, cliente é abstrato. Podia voltar no código ali. Eu só não entendi, o método ele tem que ser escrito ou não? Não, aí nós estamos falando de outro conceito dentro da orientação a objeto, tá? Que é o override na substituição de método. Tá, a classe abstrata, por exemplo, é a loja abstrata, Google King abstrata, loja Google King abstrata. Aí ela não é física. Mas quando tem os métodos ali, eles têm que ser escritos ou não? Não necessariamente, só se um método, né, ele vai ter alguma particularidade, né? Por exemplo, assim, ó, conta, certo? Uma classe conta de banco, tem conta poupança e conta corrente, né? O que você vai fazer aqui? Vou apagar aqui um pouquinho. Tem a classe conta. Toda conta tem saldo, certo? É abstrata essa classe? Essa aqui vai ser abstrata. Tá. Aí tem o método sacar. Né? Então, se você cria uma classe conta e diz que tem saldo em uma operação sacar,
Isso quer dizer que em qualquer conta você pode chegar lá e fazer saque. Certo? Agora, você tem a conta poupança. E você tem a conta corrente, que herdam da classe abstrata conta. Digamos que a classe conta corrente tem aqui também um limite de conta. Sabe o que é o limite de classe de conta corrente? É que assim, né, se teu saldo está zerado, o banco te dá um crédito lá de, sei lá, de R$1.000 para você se virar. Só que, cara, se você consumir desses R$1.000, você está usando dinheiro do banco, então você vai pagar juros. Isso é o que o banco mais adora de fazer. Ele mais adora ainda quando você não paga. Ele entra lá com uma ação, né, contra você lá e ainda te tira uns trocos a mais ainda, né? Ou senão vai te negativar, vai te deixar sujo no mercado e aí o banco mesmo quer que você use isso aqui, ó, para virar bola de neve, né? Então, essa é a jogada do banco. Então o que acontece? Você concorda comigo que o sacar de poupança vai ser diferente do sacar de conta corrente? Mas vocês concordam que conta vai ter o saque em ambos os casos? Então o que eu faço? Na classe abstrata eu digo, existirá o sacar. Então isso vai garantir que você vai poder fazer saque tanto em poupança quanto corrente. Só que o sacar de conta corrente vai precisar levar em consideração o teu saldo e o teu limite. Você vai precisar ou ter saldo ou limite para poder fazer um saque. A poupança, você basicamente é um sacar que vai basear no saldo. Então, são operações de saque que retiram um valor lá do seu saldo, mas que são feitos de maneira diferente. Então, o que você vai fazer? Você vai reescrever isso. Você vai ter um sacar aqui e um sacar aqui, ó. Mas não é obrigatório. Aí, nesse caso aqui, não tem erro, é obrigatório. Aqui porque tu está dizendo, vai ter o saque, mas o saque de poupança funciona de uma maneira, o saque de conta corrente então, funciona na de outra. classe, quando é abstrato, os métodos têm que ser escritos. É isso? Nem todos. Nem todos. Nem todos. Por exemplo, aqui, ó, se eu faço um get saldo, Ela já é. Então. não preciso reescrever esse método, porque o que é o get saldo? Retorna o saldo e acabou. O saldo é da superclasse. Igual a gente fez no próprio exercício aí de cliente, pessoa física e pessoa jurídica. Tem os dois tem get dados, mas pessoa jurídica ali tem a questão do CNPJ e inscrição estadual, mas a gente puxa o get dados da classe pai, que é o cliente, e todos aqueles dados, mas tem essa peculiaridade do CNPJ de inscrição estadual. Exatamente, né? É isso mesmo, né? Então, o método getDados, pela interface, ele vai ser declarado na classe abstrata, logo, né, haverá uma implementação diferente em pessoa física e em pessoa jurídica. Então, nisso também vai envolver o polimorfismo, porque ao chamar um cliente getDados, ele vai se comportar conforme o getDados ou de pessoa física ou de pessoa jurídica, ou seja, pela instância. Certo? E aqui é a mesma coisa, se eu tenho uma conta, eu vou fazer um saque, ele vai saber, a instância ou vai ser de poupança ou conta corrente. Se for de conta corrente, ele sabe que é esse sacar que vai executar. Beleza? Entramos aqui quase que numa revisão de conteúdo hoje, e aí agora eu não estou conseguindo avançar no... Mas tudo bem, faz parte, se vocês estão com dúvida... Então, já aproveitando o embalo, posso fazer só mais um então? Vai. Na correção você falou que poderia utilizar o código do Germano colocando aquele getDados diretamente em veículo. Mas como que daí como que a gente acessa esse getDados de veículo se ele não está na hierarquia? Não, para aí lá tinha um outro lance que daí o diagrama tinha que estar atualizado aqui, ó, tá? Olha só. Eu fiquei quebrando a cabeça, não consegui. Aqui é o seguinte, ó. Eu estava dizendo assim, ó, que o cliente usa dados, certo? Certo. Lá eu disse assim, ó, que você poderia fazer aqui uma dependência de dados. Certo?
uma independência, uma implementação de dados. Então, o veículo implementaria dados também. Isso. Aí, nesse caso, por exemplo, se eu passo um método print e passo como parâmetro uma variável do tipo iDados, essa variável iDados vai receber tanto cliente quanto veículo, porque pela implementação, né, de interface, e o polimorfismo, ela vai fazer os dois casos. Tá? Agora, eu vou tirar aqui, ó, 10 minutos, eu vou mostrar um pequeno exemplo, assim, para vocês entenderem como é que se comportaria, né? Daí o assunto de classe associativa vai ficar para depois do intervalo. Ó. Saí fora do escopo agora um pouquinho aqui, poxa vida, mas tudo bem, tá valendo. Pelo menos hoje surgiram várias dúvidas, professor. Pois é, eu tô achando estranho porque hoje, né, depois de quase bom, vai ver que foi as férias. As férias. Natal, Ano Novo, todo mundo em casa. Tem o community aqui, não? Se eu não quero usar a licença, ele deixa eu trabalhar ou não? Não, tem que ativar. Mas tinha aqui o community. O que fizeram com o community? Tá aqui. Olha só, vamos lá. New. Que droga. New project. Projeto. Face. Ok. Ok. Ó, vamos lá. Vamos fazer aqui um pacote. Aqui um domain. E aqui nós vamos criar uma classe. Então, uma interface. Primeiro, deve ter, né, um templatezinho aqui ou não? Java Class, daí seleciona aqui, né? Por exemplo, a ideia do iDados lá, né? Ok. Aí, o iDados, vamos supor lá que tem aquele método lá, public string get dados, certo? Um só. Aí, vamos dizer aqui que eu tenho uma classe cliente. Vamos supor aqui que cliente tem o que aqui? O ID e o nome. Não vou fazer herança aqui, tá? Perfeito. Aí eu vou sair aqui, não vou sair para lugar nenhum. Vou criar uma outra classe, mas que não esteja na hierarquia de cliente, que é a ideia lá do veículo, certo? Ó, tem uma classe veículo, perfeito? E veículo, eu vou dizer aqui que tem uma placa e veículo
tem um modelo. Não vou fazer aquela implementação lá, tá? Vou descrever um modelo direto aqui, não vou relacionar com outra classe, não. Sim. A ideia é trabalhar com esse dados aqui para mostrar. Perfeito? Olha só a dinâmica do negócio, ó. Se eu pego e declaro que cliente implementa e dados, certo? Nesse caso aqui ele já reclama para mim, ó. Ele está dizendo que essa classe não é abstrata, está implementando uma interface que tem um método abstrato e precisa ser implementado. Então isso aqui já é uma espécie de override. E dados diz assim, existe um método de getDados. Se você está assumindo que vai implementar, está dizendo, ó, implements. Você está dizendo aqui, ó, implements e dados. Então, se você está dizendo que implementa, vai lá e escreve o método, como que chamei? GetDados, né? Então, você está assumindo isso. Já veio automático lá, o verdinho override. Isso, né? Se você quiser colocar a anotação aqui, também você pode, né? Onde tá? Ele já não coloca? Não, isso aqui é para navegar. Ele não dá a dica aqui para colocar o override? É que ele não é obrigado, né, colocar esse override aqui. Mas esse getDados, na verdade, nós vamos retornar então aqui o quê? O ID e o nome do indivíduo. Beleza? Que mais que vamos fazer aqui, ó? Agora, ó, veículo. Ó, tem erro, mas se eu chegar aqui a dizer que veículo implementa e dados, vou ter o mesmo problema, certo? Ele quer que você implemente todos os métodos, ó. Então tem um getDados aqui, onde eu vou retornar então a placa modelo. Então é assim que você sair então o getDados lá a partir do veículo. Exatamente. Mas isso aqui é uma forma de declaração, certo? Você está... Você vê que dados é algo bem abstrato. Tá? E dados pode ser de veículo, pode ser de cliente, pode ser de um produto, beleza? Então agora eu posso fazer uso onde eu quiser. Tá? Nesse caso, a necessidade de reescrever o método, ou seja, tornar específico o que faz cada getDados, na garantia de que quem implementa dados vai fornecer esse método getDados. A interface é abstrata, então, por natureza. Por natureza é abstrato. Então tem que escrever um método. Isso. Tanto é que só tem a declaração do método, não tem implementação. Né? O método aqui não tem corpo, você não pode fazer isso daqui. Você não vai colocar o corpo do método, entende? Tu escreve como quiser lá. Ele é abstrato. Exatamente, se escreve como se quiser, especializando, né? Tanto é que é visível aqui que um getDados retorna ID e nome, o outro getDados retorna placa nome. Isso quando eu não tinha esses conceitos de herança e interface, essas coisas aí, ó, nas programações estruturadas, imperativas, eu ia ter que, para não dar conflito, eu ia ter que colocar assim, ó, getDados veículo. Certo? Eu ia ter que colocar aqui, ó, getDados cliente. Eu tinha que ficar jogando nomes complementares para saber do que eu estava tratando. Agora não. Pelo objeto, pelo tipo da instância de objeto e o polimorfismo vai saber quem que deve executar a ação. Maravilha, então dependendo da instanciação lá no main, ele já sabe qual puxar. Exatamente. E é isso que nós vamos testar agora aqui, ó, rapidamente. Né? Vou criar um pacote aqui. Mas não precisa. Ah, sim, é detalhe necessário, né? Porque está tudo privado, não tem nem acesso a isso, né? Vou criar aqui um construtor com todos os atributos. Você já está voando no IntelliJ,
os gather setters. Não, esse carinha aqui é bom demais, cara. Meu Deus do céu, por que não me avisaram antes? É isso mesmo? Hã? Não é do outro lado, não? É que na verdade eu tinha um certo apreço, né, pelo NetBeans. Mas na vida é isso. A gente vai passando por mudanças, né? Isso é até bom para vocês saberem, né? Porque vocês acham que aprendem uma coisa hoje que vai ser aquilo pro resto da vida. Eu aprendi a programar COBOL, aprendi a programar Assembler, C, Pascal, né? Então, e hoje eu estou aí no mundo Java. Se algum dia eu vou programar em Python, olha, esse item eu incluo em minhas orações todo dia, para não precisar. Vai existir uma versão sua que vai só trabalhar com JavaScript e Python, será, professor? Não, aí tu sujou bastante o negócio. Não, mas estou brincando, se precisar a gente vai lá e programa, não tem erro não. E é isso, Miguel. E volto a falar para vocês, a melhor linguagem de programação é aquela que vai pagar as continhas de vocês, tá? Então, daqui a pouco vocês estão programando em COBOL, quem sabe, né? Ó, aqui então é a ideia, né? Por exemplo, se eu crio um cliente 1, o cliente eu criei um construtor para ele com ID e nome, criei, né? Então ID1 e eu vou chamar aqui de fulano. Vou criar aqui um outro cliente, ó, cliente 2, new cliente. E aí eu vou chamar esse cara aqui de Beltrano. Perfeito. Aí eu vou criar agora veículo. Veículo 1. Criei um construtorzinho para ele também. Placa e modelo? Placa e modelo. Então vamos lá, ó. Placa ABC 1, 2, 3, 4 e modelo Gol. O Grêmio levou ontem do Juventude. Veículo 2. E o veículo, certo? Vamos colocar uma placa aqui. Qual que é o formato das novas placas? Tá, vai ser da antiga mais fácil, né? Muito bem. Vou colocar aqui ABB. Quatro, 3, 2, 1. Modelo Fiat Maré. Vai passear tudo aqui agora. Aí, olha, já começou a estourar os motores. Ó, beleza. Agora, né, se não fosse o polimorfismo, por exemplo, eu teria que ter aqui vamos supor que eu queira imprimir os dados desses clientes e veículos, né? Então, não fosse o polimorfismo, eu ia ter que fazer o seguinte, ó, print veículo para imprimir os dados de veículo, certo? Então, aqui vai ser público e estático e void. E aí, então, a gente imprimiria os dados do veículo aqui, ó, com v.getDados, certo? Perfeito? E aí, eu ia ter que ter um print para imprimir os dados de cliente. Aqui a gente faria c.getDados. Professor. Aí, oi. Uma pergunta boba, mas eu tenho dúvida às vezes. Por que o estático? Por que onde o estático permite a gente usar o método que a gente está criando? O estático aqui, daí a gente já fez uma aula sobre isso, né? Sim.
Ou não? Não, ainda vamos ter o conteúdo. Calma lá, então. Não é hora de explicar isso, tá? Tá? Mas o estático, para começo de conversa, tá? Ele não precisa de instanciação para você acessar um método. Já começa por aí, beleza? Você não vai precisar instanciar um objeto para usar o método. Aí é o caso aqui, ó, do System.out.println. O println é um método estático, um método, né, do objeto out, que é estático. Então você não precisou instanciar, você chama direto pelo nome da classe. Por isso que o main é estático? Por isso que o main é estático, isso porque a JVM ela não vai instanciar um objeto da nossa aplicação para carregar ela. Ela procura o main, que é estático, e carrega. Então, print cliente 1, cliente 2. Aqui nós vamos imprimir os dados do veículo. Print veículo 1 e print veículo 2. Certo? Olha só. Então tem um método para cada situação e ele vai executar o get dados para cada situação. Olha lá, ó. Imprimiu então fulano, beltrano e os veículos, o Gol e o Fiat Maré. Beleza? Mas, tudo bem. E qual foi a vantagem de ter usado o iDados nesse sentido aqui, já que ele está usando o getDados? Não teve vantagem nenhuma. Aqui eu implementei, mas não usei dos benefícios que nós temos aí. Tá? Que é o quê? Transformar esses dois métodos aqui num só. Ou seja, eu declaro o método como print, certo? Para ele ser usado em ambas as situações, já que eu declarei como uma interface, ao invés de explicitar o tipo específico, eu digo que eu vou passar um iDados. E aí, aqui falta importar, né? Pronto. E aí agora, o System.out, eu pego dados e executo o getDados nele. Agora a interface disse, quem tem getDados, qualquer objeto que tem a interface e dados, qualquer objeto, qualquer instância que tenha interface e dados, certo? Pode usar o método getDados. Então quer dizer o quê? Se eu chamar print cliente, ele vai executar o getDados de cliente, usando esse mesmo carinha aqui, ó. Se eu chamar print veículo, ele vai executar o getDados da instância veículo. Ou seja, eu reduzo, né, dois métodos específicos aqui por um só, usando o polimorfismo. Olha só a maravilha. Ó. Olha lá, mesmo efeito. Tá? E aqui, é claro, eu fiz para dois tipos de entidades. E se eu quisesse fazer mais? Eu ia ter que criar um método para cada situação? Aí, tudo bem, posso fazer, mas não estou usando dos benefícios que a orientação a objetos está me trazendo. Se fosse 10, esse mesmo método ia rodar o 10 e cada um sua particularidade. E o getDados está fazendo exatamente isso, né? Ele tem comportamentos diferentes conforme a instância. Eu estava lendo esse livro, professor, mas eu não sei se é exatamente isso, mas dizer que interface acho que é mais pensada em uma ação para fazer uma ação para poder implementar em diferentes casos, né? Pelo polimorfismo. E no caso da classe abstrata seria mais a partir do conceito, para Isso. Né? A interface é mais para você estabelecer regras que devem ser implementadas por meio de métodos dentro de uma classe. Tá? Por exemplo, assim, ó, vamos pensar uma transmissão de veículo. O que é uma transmissão de veículo? É a caixa de câmbio, né? Que vai determinar ali qual é a rotação de motor que você vai ter e tal, que vai impactar ali na velocidade e tudo do veículo, redução e essas coisas assim. O conceito de transmissão, tá? Ele tem lá o que é chamado de
troca de marcha. Agora, todo veículo que implementar troca de marcha, implementar transmissão, vai ter que te permitir fazer troca de marcha. E agora, vamos lá, especialidades. Câmbio manual ou um câmbio automático. E aí agora ainda você entra com um veículo elétrico. Eu acho que não vai nem ter a caixa de câmbio. Aí o controle de motor é feito pela carga de energia que você dá. Tem que fazer cada método pensado na situação. Exatamente. Entenderam? Então, isso, né, gente? Voltamos um pouco ao assunto, mas tudo bem, se isso deixa mais claro para vocês, é válido também. Beleza? Só que, claro, agora depois do intervalo eu vou ter que dar uma corrida para conseguir atender essa implementação aí de classe associativa. Mas eu vou conseguir, tenho certeza. Beleza? Vou dar uma paradinha, né? Vai ser bom que teve muitas dúvidas sanadas, professor, nessa parte aí, tá tudo gravado, inclusive, então, em qualquer momento, qualquer dúvida dessa, a gente pode acessar aí. Sim, sim. Agora vou parar essa gravação aí. Só queria tirar uma dúvida contigo aí. Só deixa eu ver aqui. Fala isso, eu vou perguntar assim, O professor vai ter reunião hoje? A reunião hoje vai. Mas não vai ter negócio do CC do Wagner também? Ou vai ser... É às 19 horas, né, do Wagner. É. Ele comunicou ali no WhatsApp, né, o horário. Isso, mas aqui como tu vai estar aproveitando esse aqui, não sei se estaria tempo. Mas vai É, não, ali qualquer coisa, se ele precisar, eu tiro um tempinho ali com ele, não tem problema não. Eu tentei, deu problema aí, eu não consegui abrir o projeto no NetBeans, mas tá abrindo no IntelliJ, tá abrindo. Bom, Mas eu enviei o que tá abrindo no IntelliJ. Sim.